falar que a hora não espera, né? Pastor, eu gostaria que você está dando a revista, anotasse o nome de quem pegou a revista. Anotar o nome? De quem pegou, entendeu? A gente saber quem pegou, para no final fazer um resumo. Glória a Deus. Todos têm revista? Amém. Primeiro eu quero agradecer, né? Findamos mais um trimestre, né? Findamos a semana passada, findamos um trimestre. Este trimestre que está se iniciando hoje findará no último dia do ano, que é o dia 31, e justamente esse trimestre contém 14 lições. Por quê? Porque a primeira está começando no dia 1º, que é hoje, e a última terminará no último dia do ano. Por isso que o normal é 13 aulas na nossa revista. Pode olhar na revista. E justamente esse trimestre vai ter 14 aulas, que é para completar o trimestre, né? Amém? Porque terá 14 semanas. Amém? Glória a Deus. Sem perca de tempo, já vamos aqui entrar. E eu gostaria de que vocês que estão iniciando hoje esse trimestre me ajudassem. Como assim, irmão Reginaldo? Te ajudar? Findar comigo, né? Porque o vencedor, pastor, é o que começa? Não. É o que vai até o meio? Não. É o que finda. Então devemos pegar, irmão, se hoje você não pegar tudo que for te dado, mas se um pouco que você pegar essa semana, a semana que vem você pega mais um pouco, e aí vai, porque não é bom a gente faltar, eu tenho dito, porque uma aula complementa a outra. Às vezes eu repito uma coisa que eu disse na aula passada, que é para a gente conseguir pegar aquilo, conseguir guardar aquilo. Amém? Primeiro aqui, ó, lição 1, dia 1º de outubro de 2017, tem como título Uma promessa de salvação. Que desenho vocês estão vendo aí? Amém. E um cordeiro olhando para ela, né? Olhe para a cruz, que eu vou dizer algo aqui, tá? Olhe para a cruz que está na revista de vocês, que eu vou dizer algo. Ó, temos aqui uma cruz. Simbolicamente, um lado da cruz representa os judeus. Simbolicamente, o outro lado da cruz representa os judeus e gentios. Um lado representa os judeus, o outro representa os gentios. A parte de cima da cruz simboliza Deus. A parte de baixo da cruz, que é o corpo da cruz, simboliza Jesus. O que a gente aprende com isso, já aqui, é que Cristo veio para cá com dois objetivos. Primeiro, unir judeus de um lado da cruz e gentio do outro. E fazer o que com os dois? Olha, judeu e gentio. Olha, porque eu estou em formato de cruz. Judeu e gentio. Juntar os dois e formar o seu corpo, Cristo. Uniu. Então ele veio para quebrar primeiro a inimizade entre judeu e gentio e fazer dos dois um só corpo, que é o corpo de Cristo. E depois de ter feito isso com os dois, quebrou a inimizade, ele uniu os dois em um só corpo. Agora é a segunda parte. Eu vou unir esses dois, já uni esses dois em um só corpo. Agora eu vou unir este corpo com Deus, para quebrar a inimizade que tinha terra com céu. Amém? Se você ler aí, vamos ler a referência? Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois, esse é os dois, judeu e gentio, dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pronto, ele fez a paz entre judeu e gentio? Sim, montando os dois em um só corpo. Agora o 16, e pela cruz reconciliou ambos com Deus. Amém? Efésios 2, 15 e 16. Então ele veio, uniu judeu e gentios em um só corpo, que é o seu. A partir daí uniu esse corpo, que é a igreja, a Deus. Amém?
Esse é um pequeno comentário que eu fiz sobre a cruz, está aí o desenho da cruz. Poderia fazer mais comentário baseado numa promessa de salvação, mas a gente vai pular essa parte que a gente vai comentar bem para frente. Textual, irmão. Textual, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando com quem estas palavras? Com quem Deus está falando? Com quem Deus está falando? Essa conversa, nesse momento que eu li aqui, Deus está falando com quem? Satanás. Não, com Satanás, a antiga serpente. Então, eu vou ler de novo para vocês entenderem com quem ele está falando. E porém, inimizade entre ti e a mulher. Não é com a mulher, né? Entre ti e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça, que a semente da mulher ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando com a serpente, com o diabo. A serpente simbolizava o diabo. Então Deus está falando com a serpente, ok? A gente pode estar comentando aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, é o que se confirma que realmente esta serpente era o diabo. Aqui diz que a semente da mulher, ou seja, Jesus, ele que é a semente, pisaria a cabeça da serpente, que é o diabo, certo? Pisaria a cabeça da serpente, que é o diabo. Romanos 16, 20 diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20. Pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Como é que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente? Irmão, a cabeça do diabo, como? Lembre, cabeça representa inteligência, representa poder. Cabeça representa. Cristo é a cabeça da igreja. Ele é a liderança, ele é o líder. Então, cabeça representa liderança, poder, força. Então, era isso que Gênesis está dizendo, que ele pisará a cabeça. Como assim? Se você ler aí, primeira epístola de João 3:8 diz assim: quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora, o restante: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, ou seja, tirar a sua autoridade, tirar o seu poder. Primeira epístola de João 3:8. Jesus veio para pisar a cabeça de Satanás, ou seja, a cabeça do diabo, autoridade, e com isso desfazer as suas obras. É o que Jesus fez. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é textual, diz que a serpente, ou seja, o diabo, ferirá o calcanhar. Irmão, quando Jesus pisa a cabeça de Satanás, é para nos dar a vitória, ok? Quando Jesus pisa a cabeça de Satanás, é para nos dar a vitória. Só que essa vitória que ele nos deu não é sem sofrimento. Tem sofrimento. Qual é o sofrimento? A serpente morderá o seu calcanhar. Isso é um sofrimento. Então, a vitória que Cristo nos dá, pisando a cabeça de Satanás, é com sofrimento. Deus está dizendo para a serpente: ele pisará a tua cabeça, porém, para dar vitória a alguém, mediante um sofrimento. Que sofrimento? Você, serpente, morderá o seu calcanhar. E Jesus deu essa vitória. Ele sofreu para nos dar essa vitória? Ele sofreu? Houve um sofrimento? Muito, né? E onde está isso aí? Nós temos lá em Isaías 53:5. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, há um castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. A paz sobre nós e o castigo sobre ele. Amém? Glória a Deus. Verdade prática diz assim: a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo
mesmo o ser humano. Irmão, o que é resposta amorosa? Vamos entender o que é? Alguém quer dar sua opinião? O que é resposta amorosa? Olha aí, vou ler de novo. A promessa de salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Resposta amorosa. Vamos entender o que é resposta amorosa? Vamos lá. Lucas capítulo 9, versículo 55, versículo 54 a 56 diz assim: e os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como fez Elias também, como fez Elias? Voltando-se, porém, respondeu e disse: vós não sabe de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Isso é resposta amorosa. Lucas capítulo 9, do versículo 54 ao 55. Ou seja, Jesus estava indo para onde, presbítero Nagel? Para Jerusalém, mas ele tinha que passar por Samaria, e ele pediu para que os discípulos dele fossem na frente arranjar pousada para eles. Os samaritanos nem sequer deixou que os discípulos entrassem na cidade, quanto mais cruzar a cidade, quanto mais estabelecer, quanto mais arranjar pousada para Jesus. Não deixaram. Aí os discípulos voltaram triste e disseram: mestre, não deixaram a gente dar uma pousada para o Senhor quer que a gente ore e desça fogo do céu e queime logo tudo, como fez Elias? Ele falou: vocês não sabem que espírito vocês são. Jesus falou para os discípulos dele: eu não vim para matar, eu vim para salvar. Isso é resposta amorosa, ok? Faz parte da resposta amorosa. Outro ponto importante da resposta amorosa, Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok, todos pecaram, ok? Romanos 3, 23. Porém, já que todos pecaram, Romanos 6 e 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Se aquela referência que a gente leu diz que todos pecaram, e essa referência que eu li agora de Romanos 6 e 23 diz que se pecou, o salário do pecado é a morte, então eles mereciam o quê? A morte. Onde a gente chama a resposta amorosa aqui? O dom gratuito. Então, porque o salário do pecado é a morte, agora a resposta amorosa é isso: merece morrer? Merece. Agora a resposta amorosa é o cumprimento da palavra. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é resposta amorosa, ok? Glória a Deus. Então vamos entrar aqui na leitura bíblica em classe, que se encontra Gênesis capítulo 3, do 9 ao 15. O 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão à mulher: que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizestes isso, maldita serás mais que todas as bestas, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a tua semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Glória a Deus, amém. Vamos lá para a introdução. A introdução diz assim: a salvação é um processo imediato no ato da convenção e contínuo na vida do crente, que é a santificação. É necessário que o nascido de novo conheça todos os benefícios que essa dádiva, por intermédio da morte de Cristo, otorgou-lhe
na cruz a vida plena, a paz, a alegria, a misericórdia, a graça, a bondade que o crente desfruta provém do milagre da salvação. Glória a Deus. A gente já pode estar comentando aqui, coisa muito importante. Vamos lá. Primeiro, a salvação é algo conquistado por Cristo na cruz, né? É óbvio, sabemos disso. A salvação é algo conquistado por Cristo na cruz. Mas também precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos desenvolver essa salvação. É o crente que precisa desenvolver também essa salvação. Ela já foi conquistada por Cristo na cruz. Filipenses 2,12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Com temor, essa palavra temor a gente já está no Novo Testamento, o Antigo Testamento é hebraico, eu já disse, o Novo Testamento é grego. Essa palavra temor é temor e tremor. Temor do grego vem da palavra phobos, que significa reverência e respeito ou honra. Nós temos que operar a nossa salvação com reverência, respeito ou honra. E honra, ok? Essa é com temor. E, irmão, e agora com tremor? Está dizendo aí. Agora esse tremor significa, esse tremor sim, do Senhor de Deus significa medo. Nossa, irmão, eu tenho que operar a salvação com medo, sim. Esse medo é medo de perder a salvação, ok? Ele é aplicado com temor e tremor, com reverência, respeito, honra e também com medo de perder a sua salvação. Imagina, quem está com medo de fazer, quem já quer dizer assim, gente, eu não sou capaz de pular esse negócio aqui, mas nunca se sabe, de repente, com medo a gente pode pular. Nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Olha o que o medo faz, não é? Então é algo que você se esforça ao extremo quando está com medo. Então, nesse caso, o tremor é medo de perder a salvação. Então você deve ir ao extremo, resistindo, para não perder a sua salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar aqui nos seus tópicos. Alguém quer falar alguma coisa? Amém? Glória a Deus. Talvez na próxima aula eu vou pedir para a pastora aí, a pastora Noela dar novo para a gente aqui, né? Que foi bem. Mas esse que tem que nunca deu. Tem, né? Tem. Amém. Tu deu da missionária Lina, que é uma, eu já falei para ela, para estar esperta aí, que eu vou chamar ela com cara dessa para dar aula. Amém? Vamos entrar nos tópicos agora? Primeiro tópico tem como título o conceito bíblico da salvação. Primeiro subtópico é o conceito. O significado bíblico de salvação compreende cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integralidade, saúde física, mental, emocional. No sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz, passado, regenerando e santificando sua vida, presente, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente, que é a salvação futuro. Assim, a salvação só é possível por causa da obra de Cristo consumada onde? Na cruz. No sentido prático, salvação significa livramento da condenação eterna, apaziguamento e felicidade na vida de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Essa pessoa é nova criatura e por isso se esforça para compartilhar e implantar as virtudes do reino de Deus no mundo. Glória a Deus. A gente pode estar comentando aqui já. Primeiro, conceito bíblico, irmão, aqui. Conceito bíblico sobre salvação. Conceito bíblico sobre salvação física. Primeiro, conceito bíblico sobre salvação física. Primeiro, salvação é um ato
pelo qual Deus livra o seu povo de situações de perigo. Estou falando de salvação física, aqui estou falando física e espiritual. Física. Isaías capítulo 26, versículo 1 diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuro, ou seja, uma proteção. Isso significa salvação. Isaías 26, 1 dá. Isaías 26, 1. Deus livra o seu povo de opressão. Eu estou falando de salvação física primeiro. Lamentação 3:26 diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Outro ponto aqui sobre salvação física. Deus livra o seu povo também de sofrimento. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 1,6 diz assim: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. 2 aos Coríntios 1,6 lá. Segundo é saúde física. Isso significa salvação também. Ele nos salva, nos liberta. Salvação física. Terceira epístola de João 1,2 diz assim: amado, desejo que te vá bem, em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ok? Falando de saúde. Terceira epístola 1,2. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Esse é a saúde física. E Atos capítulo 9, versículo 36 diz assim: e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ok? Salvação. Agora o terceiro, irmão, saúde mental. Saúde ou salvação? Então, saúde é salvação física. Eu estou trabalhando na questão da salvação física. Saúde no sentido físico. Depois eu vou tratar no sentido salvação no sentido espiritual, ok? Eu estou tratando salvação no sentido físico. Agora, terceiro, saúde mental. Olha, irmão, saúde mental. Nós precisamos ter uma mente sadia. E como é que eu tenho uma mente sadia? Como é que Deus trabalha nessa área? Eu preciso ter uma mente, porque todo pecado que você imaginar começa aqui. Ó, eu vejo, eu sinto e vem para cá, ó, para ser elaborado aqui. Eu tenho que orar pela minha mente. A doença começa aqui, ó. Depois reflete, o reflexo vai para o corpo, ok? Terceiro, saúde mental. Vamos lá. Filipenses 4:8, você já conhece de cor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Em outras palavras, Paulo está dizendo: seja isso que ocupe a tua mente. Isso é ter saúde mental. Amém? Eu tenho que me doutrinar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, isso mesmo, pastora. Por exemplo, homem. O que é que o diabo usa muito para lançar o homem? É uma mulher, né? O que? Eu estava sempre assim, olha para os homens na rua, passou uma mulher bonita daquele jeito aqui do lado dele, olha para ele e vai fazer assim, ó. Sim ou não? Não estou falando servo de Deus, tem servo de Deus que faz isso, mas eu estou falando homem. Está vendo aqui, ó? Automaticamente ele faz assim, ó. Olha, chamou a atenção dele. Então, se ele olhou uma vez, não é pecado. Se ele olhou, não é pecado. Agora, se ele olhar a segunda, é pecado. Oxe, qual é a diferença? É porque a primeira tu não sabia o que te esperava. Já a segunda tu sabe o que te espera. E tu só olhou porque sentiu desejo. Então, tá entendendo? Começa a trabalhar aqui. Ó. O que eu tenho que fazer, irmão?
A gente já tratou esse assunto. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Irmão, aquilo é má? Não, mas pode trazer o meu mal. Então eu preciso não colocar coisa má diante dos meus olhos. O que eu tenho que fazer? Mudar meu pensamento. Bom, se eu estou aqui sendo atraído por um corpo de uma mulher e eu penso na minha filha, bom, essa atração já vai passar da minha mente. Se eu penso na palavra de Deus, se eu penso em Sansão, como assim, irmão, Sansão? Sansão, porque de tanto olhar ele se trouxe umas consequências sobre ele. Então eu já vou olhar para aquilo, não, Deus, isso vai me trazer um mal. Então eu estou ocupando a minha mente, meu pensamento em outra coisa. Isso vai evitar que eu me deixe levar, ok? Só um minuto. É muito importante essa explicação aí sobre o olhar, né? Porque antes a gente que estava lá nos mandamentos, né? Que o olhar, já quem olhar e desejar já alterou, né? Só que não tem como você não olhar se você tem olho, né? Então como. aí o irmão colocou bem colocado, né? O primeiro olhar, o segundo olhar. É o mal. Não, eu disse, não é pecado, irmão, porque se for pecado, eu tenho que andar assim, ó, porque eu vejo tanta coisa por aí, né? A gente vê como homem, como mulher vê, irmão, vê. E o inimigo jamais ele vai colocar na frente do irmão Reginaldo uma loira, se o irmão Reginaldo gosta de morena. Ele não vai colocar, ele sabe o que eu gosto, está entendendo o que eu estou dizendo? Ele sabe o que você gosta, então ele vai fazer questão de trazer aquilo para a sua presença que sabe que você gosta, de um jeito que você gosta, porque aquilo vai te chamar a atenção, ele vai conseguir te prender com aquilo, entendeu? E o primeiro olhar, voltando aqui, o primeiro olhar porque você não sabia o que te esperava. Então é assim, irmão, vou dizer como é que trabalha a mente. Eu olhei, ó, bom, sou homem, aí já sinto alguma coisa, que eu sou homem, aí tiro minha visão, bom, aí aquilo vai ficar trabalhando na minha mente, o inimigo, olha, está entendendo? Para ver se eu olho, e se eu olhar, ele sabe, já era, eu já pequei, já errei, porque eu já sabia o que me esperava, mas se eu continuar, eu fiz o quê? Eu resisti à tentação, ok? Eu me humilhei diante de Deus e resisti à tentação. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, amém? Ore por sua mente, não esqueça disso. Então eu trabalhei a questão da salvação física, né? Agora o conceito bíblico de salvação espiritual, que é no mesmo texto aí. Salvação espiritual é o ato ou processo pelo qual Deus livra a pessoa. Estou trabalhando agora a questão da salvação espiritual. É o ato, salvação espiritual. Salvação é o ato ou processo pelo qual Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e o introduz numa vida nova, cheia de bênçãos espirituais por meio de Jesus Cristo. Lucas capítulo 19, versículo 9 e 10 diz assim: e disse-lhe, Lucas 19, 9 e 10, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Lucas 19, 9 e 10. Amém? Isso é salvação espiritual. E também Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e o 13, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo. O 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nela também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então isso faz parte da salvação espiritual. Essa salvação precisa ser desenvolvida pelo crente até que seja completa ou completada ao fim dos tempos. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está
agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, ok? A salvação, cada dia que passa, ela se aproxima mais de você. Como assim, irmão? Eu não estou salvo? Sim, tá. Mas a salvação, ela se dá em quantas etapas? Quem sabe? A salvação, ela se dá em 3 etapas. Regeneração, que é o novo nascimento, que ela disse aí, né? Santificação, que é um processo que estamos passando. E a outra é qual? A terceira. Glorificação, onde essa matéria será glorificada, transformada, assim como foi o corpo de Cristo. Estamos operando ela, né? Estamos operando ela. Como é que eu opero essa salvação? Eu já fui salvo. Eu já fui salvo. Eu já sou salvo. Você já é salvo. Salvo de quê nós fomos? Salvo de quê? Da penalidade do pecado. Hoje nós estamos sendo salvos de quê? Quem pode me dizer? O poder do pecado. Do poder do pecado, muito bem. E amanhã, no arrebatamento, seremos salvos de quê? Da presença do pecado. 3 etapas a salvação tem para completar para ter a sua completude. Aceitei Jesus. Jesus te justificou. Foi justificado, então você foi liberto, salvo da penalidade do pecado cometido até o momento que aceitou a Jesus. Você foi salvo. Irmão, eu não fui salvo, mas eu continuo pecando. Sim, irmão, você não vive na prática do pecado. Você peca, mas não vive na prática do pecado. Então, a segunda etapa da salvação é qual? Santificação. Para que serve a santificação? Para nos libertar do poder do pecado, ou nos salvar do poder. Note que quando a gente aceitou, a gente pecava. Primeiro ano vai pecando, mas o segundo a gente vai pegando o entendimento da palavra. Isso é o trabalhar do Espírito na nossa vida, nos santificando. O segundo ano pecando menos, o terceiro ano pecando menos. Essa é o natural, ou o normal do servo de Deus, tá? Agora você imagina, mas eu vi um camarada que no começo ele pecava, depois ele pecava mais ainda. Isso aí é exceção. Eu estou falando o servo de Deus, a serva de Deus, tá? Isso aí não recebeu a palavra. Não recebeu. O natural, o normal é esse. Onde, quem lembra sobre a santificação? Qual foi a palavra que eu disse em lições passadas? Hoje eu sou o quê? Mais santo que ontem. Mais santo. Não é mais santo do que você. Eu sou mais santo do que ontem. Hoje eu preciso ser mais santo do que ontem. E amanhã? Eu preciso ser mais santo do que hoje, ok? Então é o processo, e esse processo de santificação é gerado pelo Espírito Santo. Qual é o efeito na nossa vida? Nos liberta, vai nos libertando do poder do pecado. E quando Cristo vir arrebatar a igreja, seremos libertos do que? A terceira parte? Da presença do pecado. Então quando isso será acontecer? Quando a igreja esse corpo aqui que vocês estão vendo for glorificado ou transformado. Sim, o pecado não terá mais efeito ou presença do pecado ao meu lado, ok? Hoje ainda tem, porque eu ainda peco, você ainda peca. Não vivemos na prática do pecado, mas ainda pecamos. Então por isso que é feito em 3 etapas: para pagar a penalidade, para tirar o efeito do pecado, e o terceiro para tirar a presença do pecado da gente, ou a gente da presença do pecado, com o arrebatamento da igreja. Amém? Isso é da santificação. Glória a Deus. E essa santificação, irmãos, essa santificação, que eu disse aí, através da santificação somos salvos do poder do pecado, tanto no espírito, quanto na alma e no corpo. Essa santificação é algo gerado de dentro para fora, porque se for de fora para dentro, é o que? Farisaísmo, sepulcro caiado. Para Deus, irmão, é importante isso aqui que vocês estão vendo, a aparência. Para Deus é importante, mas quando se é reflexo do que está dentro. Porque se não for, eu posso estar aqui, como um sepulcro caiado, todo bonitinho por fora aqui, falando a palavra, ensinando, ministrando, e por dentro. Para Deus isso aqui é importante, mas só é importante quando é reflexo do de dentro. Amém? Verdade. Glória a Deus.
E essa referência que eu citei aí de santificação do Espírito, na alma e no corpo, 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão, outro ponto importante que eu quero tocar aqui é só, vocês estão vendo aí, que diz assim, para quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ok? Irmão, Jesus, Ele só aceita, eu já disse isso e quero repetir para vocês conseguirem guardar. Jesus, Ele só aceita ser Salvador daqueles que Ele aceita como Senhor. Por isso que o texto diz que aceita como Senhor e Salvador, porque Salvador todo mundo quer e precisa, porém não quer aceitá-lo como Senhor, ok? Porque nós recebemos duas coisas, quando aceitamos Jesus, é um dever e um direito. O direito é de vida eterna, conquistado pelo Salvador na cruz, porém eu só posso obter esse direito se eu também aceitar o dever. Qual o dever? De obedecer ao meu Senhor. Amém, okay? glória a Deus. Eu estava pregando sobre isso aí lá no trabalho. A menina que trabalha comigo, ela é muito idólatra e ela quer a salvação, ela quer Jesus, mas ela quer também adorar a Aparecida, a Maria e tal. Jesus só aceita ser seu Senhor, seu Salvador, se você aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. Quando você acha que Ele não é suficiente, você está tipo aquela mulher que ela acha que o marido dela não é suficiente para ela. Ou seja, você quer ter Jesus, mas você quer ter alguém mais. Isso é uma prostituição espiritual. Eu falei para ela, mas e tem ensinado que tem. Aí eu falei, Jesus mandou o profeta Amós casar com uma prostituta e ter ele sofrer na pele que Deus estava sofrendo pelo povo de Israel. Aí, mas está na Bíblia, isso aqui está. Oséias, o profeta Oséias. Aí eu estava escrevendo essa parte para ela, né? Eu falei, então eu quero saber esse versículo. Eu peguei e marquei, mandei pelo WhatsApp para ela. O texto. Amém? Irmão, ele tocou no caso do católico, eu vou citar aqui. Anos passados eu disse, irmão, em todas as igrejas Deus pode salvar pessoas, não pode? Até na igreja católica, dentro do arrebatamento pode. Escuta só, peguei o Uber, eu e a Dali pegamos o Uber ontem e o rapaz estava conversando de Bíblia pra gente, conversando de Deus. Aí a Dali disse, sabe, foi Bíblia. Aí o Dali falou assim, você é evangélico? Eu disse, não, eu sou católico. Aí a Dali deu uma risadinha. Aí eu disse, aí eu diminui e falei, olha, ela riu, foi porque é difícil a gente encontrar um católico assim, dedicado, né? Que lê a palavra. Ele falou, meu negócio, olha para mim, irmão, meu negócio é com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito Santo. Ó, sim, Dali. O meu negócio é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. É por isso que eu disse que Deus salva ali dentro, tem. O segundo ele falou de idolatria, né? De Maria. Nada. Entendeu, pastor? Então por isso que eu digo, por isso não julgue, irmão. Pode. Aí, ó. Ainda te falta uma coisa. Deus vai mandar alguém lá para dizer, ainda te falta uma coisa. O que é? Estava recebendo as esmolas dele. Amém? Glória a Deus. Isso tudo é para a nossa aprendizagem. Segundo subtópico, salvação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a salvação está relacionada ao escape das mãos dos inimigos, à libertação da escravidão e ao estabelecimento da qualidade morais e espirituais para a vida de quem tem Deus como seu Senhor. Nessa perspectiva, diante das calamidades naturais, da perseguição, da escravidão, das doenças e da morte, o Altíssimo prometeu salvação ao seu povo, no sentido de libertá-lo, livrá-lo e curá-lo, para viver uma vida longe das injustiças. Contudo, o ápice da salvação no Antigo Testamento se deu com
o profeta Isaías sobre a vinda, sobre a profecia de Isaías sobre a vida e a morte do servo sofredor. Isaías 53. O Antigo Testamento aponta os sacrifícios de animais para o sacrifício substituto de Jesus Cristo na cruz do Calvário, um evento vaticinado por vários profetas daquela época. Era o oferecimento de um inocente no lugar de um culpado, uma morte não merecida, mas aceita diante de Deus para remir os nossos pecados. Glória a Deus. Então, irmão, vou resumir só assim, escute só. A salvação no Antigo Testamento estava relacionado ao mundo físico. Como assim? Israel, ele vivia rodeado de inimigos. Eu digo rodeado geograficamente. Se você, olha, Egito, Filisteus, Sidônio, Assíria, Assíria, Amaleque, que são os amalequitas, os moabitas, os amonitas, futuramente, depois no caso, os babilônicos, ok? Os gregos, e quando Jesus nasceu tinha quem reinava? Os romanos. E hoje na atualidade, quem são o que sufoca Israel? O Estado Islâmico, que é os descendentes de Ismael. Então o povo de Deus, que todo Israel, mas nós como igreja também somos assim, sempre rodeado de inimigo. Por quê? Porque Deus chamou um povo para andar na contramão do sistema do mundo, na contramão, para fazer a diferença. Então ele sempre viveu e sempre vai viver e sempre viverá rodeado de inimigo enquanto estiver aqui na terra. Então a salvação do Antigo Testamento estava ligada à libertação, à proteção aqui, ok? Tudo apontava para o futuro. Só que a nossa libertação hoje por exemplo, Deus tirou Israel da onde? Do Egito, não foi? Não é isso? Isso é o que? Físico, não é isso? Físico. Apontando para quê? Para hoje, Deus tirando a igreja do mundo. Deus usou Moisés para tirar? Moisés físico, para tirar a igreja, a Israel do Egito, não foi Moisés? Então, o que é que Moisés disse? No futuro virá um igual a mim, um profeta, o Senhor levantará um profeta no meio de vós igual a mim, a ele ouve. Esse quem era? Jesus, ok? Então, tudo o que aconteceu era, um exemplo básico disso, Israel, ele andava no deserto, em direção aonde? A Canaã, a terra prometida, não é? Então, nós hoje estamos como se estivesse vivendo no deserto, no sofrimento, em direção aonde? Só que o nosso é Canaã, ou Jerusalém, eterna, de cima, ok? Então, tudo o que aconteceu lá simbolizava ou apontava ou era sombra das coisas que havia de vir. Então, a libertação ou salvação do Antigo Testamento estava relacionada ao mundo físico. Agora a gente vai entrar na igreja, no Novo Testamento. Vamos lá. O terceiro subtópico: salvação em o Novo Testamento. A salvação não é alcançada por mérito humano, pois é oferecida por Deus aos que crê pela graça. Nas suas epístolas, o apóstolo Paulo é um dos que mais esclarece os conceitos de salvação em o Novo Testamento, mostrando que essa dádiva não ocorre por intermédio da lei, nem por meio de esforço humano, mas única e exclusivamente pela graça divina. Pela fé, cabe ao homem confiar em Cristo, a fim de que seja redimido e justificado por meio de sua crucificação, bem como, vou repetir de novo, bem como permitir
e que seja santificado até o fim, tendo tal esperança por meio da sua ressurreição, ainda que o pecador não mereça, por intermédio do seu filho, do Filho de Deus, o Pai o justifica, o perdoa, o reconcilia consigo, o adota em sua família, o sela com o Espírito Santo da promessa e faz dele uma nova criatura. Assim, o Espírito Santo capacita o crente a viver em santidade. Outro ponto importante: mortificando a força do pecado, assemelhando com Cristo, a fim de que o nascido de novo espere com confiança pela salvação plena e gloriosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, coisa maravilhosa. Primeiro aqui, neste subtópico, irmão, temos 2 pontos importantes aqui para destacar. O primeiro é sobre a salvação pela graça. Salvação nos é oferecida por Deus de graça, na graça e pela graça. Ó, coisa maravilhosa. De graça, na graça e pela graça. Ou seja, para ser salvo só preciso crer e aceitar o sacrifício de Cristo em meu lugar. Eu aceitei. Ó, irmão, Israel, antes de Cristo, como é que as pessoas eram salvas? Era salvo crendo numa promessa que iria acontecer lá na frente, que é a morte de Cristo. Eles crendo, foram salvos, crendo em algo que iria acontecer. Isso é o Antigo Testamento. Quem morreu, as pessoas que foram salvos antes do período da graça, foram salvos porque creram em algo que iria acontecer. Se você ler Hebreus, vai dizer várias passagens, não alcançaram a promessa, mas crendo, ok? O que era a promessa? Era que Cristo iria vir. Eles não alcançaram, mas creram, então foram salvos. Então, crendo em algo que estava por vir. E no Novo Testamento, nós não somos salvos crendo em algo que está por vir. Não, nós cremos em algo que já aconteceu. Qual foi? A morte de Cristo no Calvário. Então esse é o ponto chave da humanidade, a ponto de quem é crente, quem não é, quem serve qualquer religião, entende, confessa que Cristo é o ponto central da história humana. Por quê? Antes de Cristo apontava para Cristo, depois de Cristo aponta para Cristo, ao ponto de foi dividido a história no meio, antes e depois. É igual hoje, você olha no calendário, está lá 2017, mas biblicamente falando e cientificamente falando, o mundo não tem 2017 anos, então é 2017 anos a partir do momento de Cristo, ok? Então até quem não serve a Deus vai ter que aceitar isso. Olha, a história está dividida, ok? Para você ver como a importância desse marco, desse meio. Glória a Deus. Quer ler uma referência aqui que a irmã leu aí? Que tem aqui sobre Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Porque como é que eu faço para ser salvo hoje? Olha, Atos capítulo 16, 30 e 31 diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Você? Para me salvar, o carcereiro falou, não foi? Qual foi a resposta dos apóstolos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Oh glória! Então esse é o ponto. Romanos 10, 9 e 10, como a pastora sempre cita, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou, crede é passado. Como assim, irmão? Passado. Credes que Deus o ressuscitou, é passado. O nosso Deus cria no passado, eles criam antes, criam no futuro, que Deus iria levantar que era o Cristo, pagar pelos seus pecados e morrer nessa promessa. E nós não. Esse aí, irmão, que eu falei Romanos capítulo 10, 9 e 10.
Se você crê que Jesus morreu, ok? Então você será salvo, amém? E todas as passagens bíblicas, irmão, todas as passagens bíblicas demonstram sobre salvo. Agora é sobre mérito ou sobre graça que a gente são salvos. Todas as passagens bíblicas que falam de salvação espiritual, salvação eterna, ela sempre coloca o teu direito, o meu direito, antes da minha obrigação. Eu tenho uma obrigação, como eu disse no começo. Eu tenho direito, qual é? É a minha salvação, porque eu aceitei Jesus como Senhor. Eu tenho direito, porque eu aceitei. Mas eu tenho obrigação? Tenho, porque eu preciso aceitá-lo como Senhor, ok? Se vós fizerem o que eu vos mando, serei meus discípulos. Foi o que Jesus disse. Então, primeiro, o direito vem antes. Então, eu não preciso fazer nada para ser salvo. É só crer e aceitar Jesus. Pronto. Eu não preciso fazer isso, fazer aquilo. Eu já falei sobre isso. Agora, primeiro vem o crer. Eu já estou salvo? Sim. E agora eu preciso o quê? Viver como salvo. E o que é viver como salvo? É fazer aquilo que Deus colocar no meu coração. É amar você. É amar a Deus. Então, se eu amo você e eu posso fazer algo por ti, eu não vou fazer não, porque a salvação não é para nós. Então eu não te amo, né? Eu preciso. E como é que eu mostro que eu te amo? É dizendo com as minhas palavras? Nem Mateus 8:21, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu já estou salvo, e como salvo eu preciso viver como tal. Amém? Glória a Deus. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, o 12, ensinando-nos e renunciando-nos à impiedade e às concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbrio e justo e piamente, ok? Tito capítulo 2, 11 e 12. E a prova que realmente o direito de salvação vem antes é a passagem bastante conhecida, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, que diz o quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha, irmão, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí eu não terminei a referência. Então, eu estou salvo, certo? Agora, vamos completar o restante do versículo, diz assim: porque somos feitura sua, Ele nos fez, somos feituras suas, e o resto, criado em Cristo Jesus, para toda boa obra. Então eu recebi a salvação primeiro, amém? Glória a Deus. Então aqui, mais um ponto, outro ponto importante desse tópico é: bem como permitir que seja santificada até o fim, que eu chamei sua atenção para ela. A santificação significa tornar-se santo, consagrar-se e separar-se do mundo, para pertencer a Deus, e com isso ter uma comunhão com Ele e servi-lo com alegria. Glória a Deus. E é através da santificação que o homem regenerado passa a ter um relacionamento íntimo com Deus em sua vida diária. Já que é o pecado que nos afasta de Deus, Isaías 59, 2, irmão, então é só o processo de santificação que nos aproxima dele. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É assim? Sim. Agora tem um processo. Irmão, Tiago 4 e 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas é assim simples? Não, mas tem uma exigência, tem uma observaçãozinha aí. Tem. Quer se chegar a Deus? Se é o pecado que me afasta de Deus, eu preciso permitir que o Espírito Santo faça o quê? Tire o pecado para que eu me aproxime de Deus, né? Olha o restante do versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aí o restante diz assim:
Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então, chegar-se a Deus significa se aproximar de Deus. Mas eu não posso permitir que o pecado fique aqui comigo, que eu não vou poder me aproximar de Deus, né? Porque Deus é luz, Deus é santo. A gente entende e sabe, baseado na Bíblia, que Deus é amor, mas Ele é justiça e Ele é 3 vezes santo. Santo, 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 é o que a sua palavra diz, amém? Glória a Deus. Vamos lá para o segundo tópico, que a hora também não nos espera. Irmão, esta primeira aula é só uma introdução do que a gente vai encontrar daqui para frente nas outras 13 aulas, amém? Segundo tópico diz assim: a importância da doutrina da salvação. Primeiro subtópico: a grandeza da salvação. Embora haja na vida do crente um momento de convenção, de ruptura com a velha vida e de nascimento para a nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. Nesse sentido, deve-se tomar o capacete da salvação, ou seja, proteger a mente com as verdades salvíficas, a fim de estarmos livres das investidas de Satanás, que busca nos colocar dúvidas, e assim compreendemos os conceitos fundamentais dessa gloriosa doutrina, tais como propiciação, expiação, adoção, regeneração, santificação e perdão. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro ponto importante: mesmo depois do momento da convenção e da ruptura, né, com a velha natureza, é necessário ter o desejo, guarda essa palavra, é necessário ter o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 3 e 4, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Mas ele não para por aqui, ele completa dizendo: e venha ao conhecimento da verdade. Irmão, por que precisamos conhecer essa verdade? Porque ela nos liberta. Glória a Deus, porque a verdade é a única coisa que liberta. Onde está escrito? João 8, 32. João 8, 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois de termos conhecido a verdade e de termos sido libertos por ela, devemos tomar o capacete da salvação. Efésios 6 e 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é capacete da salvação? O que é capacete da salvação? É um elemento filtrante na mente. Um capacete faz parte do escudo de um soldado, e escudo é algo que lhe protege. Então, ou seja, o capacete da salvação representa a certeza. Guarde isso é importante. Não é um capacete literal. O capacete da salvação representa a certeza da salvação que temos em Jesus. Olha aí, capacete da salvação representa a certeza, porque se você não tiver a certeza, a tua salvação não será protegida. Fale rapidinho, presbítero. Sobre o capacete, tem um versículo na Bíblia que fala assim: que nós devemos examinar tudo E retende o bem. Retende o bem, ou seja, sempre com um elemento filtrante na nossa cabeça que você vai sempre falar todas as coisas que são isso, mas nem todas me convêm, né? Ou seja, quem tem a salvação, o Espírito vai nos... Vai, amém. Vamos lá. Assim como o capacete protege a cabeça de um soldado, como eu disse, a certeza e a esperança de salvação protege a nossa mente. Primeira epístola de Paulo a Tessalonicenses 5, do 8 ao 10, diz assim: mas nós
que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos de couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Notaram? Notaram? Qual é? 1 Tessalonicenses 5, 8 e 10. Temos por capacete a esperança da salvação. Então o capacete simboliza a certeza e a esperança da salvação. Nós temos que ter isso. Isso é a certeza e a esperança de salvação, simboliza, que está sendo simbolizado pelo capacete, ok? É uma proteção. 5, 10. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5, do 8 ao 10. Salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vivamos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Amém? Segundo ponto importante aqui, para ser destacado, devemos ser sabedor de que tudo isso que foi dito para estarmos livres das investidas de Satanás, em busca que busca nos colocar dúvida. Irmão, como é que Satanás busca nos colocar dúvida? Como é que Satanás busca nos colocar dúvida? Nas interrogações. Muito bem, nas interrogações, Dado. Escute só, Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Deus disse que morre. Ela disse para a mulher: certamente você não morrerá. Porque Deus sabe que no dia que comer, será sabedor do bem e do mal, será igual a Ele. Então Ele tenta colocar dúvida dessa maneira. Mas só no homem. Olha para Jesus, lá em Mateus, o que é que Satanás vai dizer? Se tu és filho de Deus, olha, tentando colocar dúvida em Jesus, está tentando colocar dúvida. Se tu és filho de Deus, tira daqui, ou faça essa pedras. Se tu és, aí está tentando colocar dúvida, porque e agora eu vou ter que provar que eu sou. Então vou fazer para provar, vou fazer o que ele está mandando. Já obedeceu a ele, entendeu? Já obedeceu a ele, tentou colocar dúvida, botou o camarada no estreito. Logo que Jesus, que é acostumado a sair dos estreitos, lembra da mulher ser apedrejada? Isso é estreito, Jesus sabe se sair. Ele se saiu dessa também, nós também precisamos se sair. Amém? Amém. Glória a Deus. E essa passagem aí você encontra em Mateus 4 e 6, tá bom? As bases da doutrina da nossa salvação, irmão, como vocês viram aí, ó, é a propiciação. Quem sabe o que é propiciação? Propiciação é o ato que aplaca a ira de Deus. Propiciação é um ato que aplaca a ira de Deus. Tem que ter a propiciação. Pode falar. Propiciaram como se fosse um corretivo que apagava o pecado do sacrifício do Cordeiro, né, no Antigo Testamento. Mas no caso aqui a propiciação já está se referindo a Jesus, já não apaga. É para aplacar a ira de Deus. Então Jesus é a nossa propiciação, ou seja, é Jesus que aplaca a ira de Deus contra a nossa vida. Olha a referência, um bloqueio. Primeira epístola de João 2 e 2 diz assim: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Primeira epístola de João também, 4 e 10 diz assim: nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para, preste atenção, para propiciação pelos nossos pecados. Então Cristo é alguém que aplaca a ira de Deus contra nós, que não permite. Foi por causa dele. Quer mais uma prova que realmente foi por causa dele, e é por causa dele que a ira de Deus não cai sobre nós? João, Evangelho de João capítulo 3. Abra aí, João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 36, olha o que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, aquele que aceita Jesus como propiciação tem a vida eterna. Isso aqui é para provar que a propiciação era para aplacar a ira de Deus. Mas aquele que não crê no Filho
não verá a vida, mas a ira de Deus. Então, aquele que não aceitou Jesus, a ira de Deus não está sendo aplacada sobre ele. Então, Jesus é a nossa propiciação, algo que aplaca a ira. Então, quem não aceitou, não creu, não verá a vida, mas a ira. Amém? O versículo 18 do 3, posso ler? Pode. 18 do 3, então fala: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome unigênito do Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. A própria palavra já condena. Já condena a própria palavra. Você não. Na verdade, você não é condenado. O mundo, vocês não são condenados, vocês não vão ser condenados, vocês já são condenados. Ó, a palavra diz que Se não crê, vocês não vão ser, vocês já são condenados. Jesus disse nessa palavra aí, ele não veio para condenar o mundo já estava condenado. Ele veio para aplacar a ira de Deus sobre o mundo, sobre as pessoas que aceitam. Porque mas o mundo já está condenado, já está caminhando para o abismo. Ok? Glória a Deus. Então vamos entrar agora onde? No terceiro? É isso? Do 2? Segundo? Vamos lá. Para compreender o que Jesus fez, a salvação abrange todas as dimensões da vida. Por isso, embora tão simples de ser vivenciada, pois para isso basta aceitar a Cristo. Basta aceitar a Cristo. Romanos 10:10. Muitas vezes seu processo é lento e requer compreensões maiores. É o que se denomina aperfeiçoamento dos santos. Ora, embora a salvação seja um processo imediato alcançado por meio do sacrifício de Cristo, esse aperfeiçoamento se dá por meio da assimilação e da vivência constante na dependência de Deus em todas as áreas da vida. Esse processo chama-se de quê? Santificação. Glória a Deus. Primeiro ponto importante aqui a ser destacado aqui é sobre o aperfeiçoamento dos santos. Irmão, Deus nos deu 3 coisas maravilhosas para o nosso aperfeiçoamento. Deus nos deu 3 coisas maravilhosas. Quem sabe me dizer quais são? Deus, irmão, funciona assim, tá? Escute só. Eu aceitei Jesus? Sim. Morri hoje, estou salvo, né? Porque ele pagou a minha penalidade. Eu aceitei, morri, estou salvo. Porém, Jesus, sabendo que o camarada aceitou, está liberto, mas ele não vai ser mais escravo do pecado, não vai viver na prática do pecado, mas por ter uma natureza pecaminosa, de vez em quando ele dá um deslize, ele peca, não peca? Você não sabe disso? Então ele também sabe. Aí ele fez o quê? Depois que pagou a penalidade na cruz por nós, pagou. Ele sabendo de antemão que a gente ainda dá um deslize, ele deu 3 coisas maravilhosas para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa santificação. Primeiro, ele deu a sua palavra. Ele deu a sua palavra. Efésios capítulo... A sua palavra. Segunda, vamos lá. Sua palavra. Primeira coisa que ele deu. Vamos entender aqui. Primeiro, ele deu a sua palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, falando da Bíblia: toda a escritura, Bíblia, é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora, para que ele deu isso? A sua palavra. Aí ele completa dizendo: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Primeira coisa que ele deu para nosso aperfeiçoamento, para nossa santificação, foi o quê? Foi a sua palavra. Qual foi a segunda coisa que ele deu? 2 Timóteo 3, 16 e 17. A segunda coisa que ele nos deu, irmão, ele deu dons de ministério para essa área. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: e ele mesmo
deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Para por aqui? Não. Agora o que é que ele queria quando ele deu isso? Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Para por aqui? Não. Ele completa dizendo: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ok? Então, segundo, ele deu ministério, ele deu dons ministeriais. Amém? E qual foi a terceira e última coisa maravilhosa, mais maravilhosa do que a sua palavra, mais maravilhosa do que os dons ministeriais? Foi o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai trabalhar com os dons ministeriais e a palavra para o nosso aperfeiçoamento. Amém? João 14,16 diz: se me amardes e guardarem os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um Consolador para que fique convosco para sempre. Foi isso que Ele deu. Essa é a terceira coisa maravilhosa que Ele nos deu. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos perdoa, porém nós continuamos pecando. É por isso que entra em ação a palavra, os dons ministeriais e o Espírito Santo, usamos os dois para nosso aperfeiçoamento. Glória a Deus. Vamos lá para onde? O terceiro. Para se apropriar dos benefícios da salvação. Como a salvação pode ser negligenciada, irmão? Olha que palavra forte isso aqui, tá? Como a salvação pode ser negligenciada? Devemos nos esforçar para conhecer e se apropriar de todos os seus benefícios, entre os quais destacamos o livramento da condenação do inferno, a libertação do poder do pecado e do poder das trevas, e experimentar da redenção em Cristo, a vida segundo o Espírito, o novo nascimento e a participação na manifestação de Cristo em glória. Louvado seja Deus. Esse é as coisas, irmão. Aí está bem explicado já sobre as coisas que nós iremos, como diz aí, para se apropriar dos benefícios da salvação. Sobre os benefícios da salvação, já está bem explicado. Eu quero só chamar sua atenção para essa palavra. Como a salvação pode ser negligenciada? Tem duas razões para negligenciar a salvação. Duas razões. Eu quero tratar sobre isso aqui nesse último, para findar, ok? Primeira razão para negligenciar a salvação são os que acham que não precisa de salvação. Esse é o primeiro ponto. Primeira razão para negligenciar a salvação é os que acham que não precisa de salvação, ok? Salmo 36, versículo 1 diz assim: a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Esse que alega que não há salvação. Então, essa é a primeira razão para negligenciar a salvação. Negligenciar é não dar a ela o seu devido valor, ok? Negligenciar é isso. Esse é o primeiro. Agora, a segunda razão para ser negligenciada a salvação, agora é dentro da igreja, são os que conhecem, mas não o valoriza o suficiente. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz assim: tendo iluminado os olhos com o vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa salvação, da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da herança dos santos. Ou seja, nós, como servos de Deus, muitas das vezes negligenciamos ou não damos o valor devido à salvação. Não damos, não valorizar. Nós temos a salvação, mas muitas das vezes não valorizamos, ok? O ímpio é por acreditar que não precisa, e nós, como servos de Deus, é por não valorizá-lo, não cuidar dela. A salvação é um bem valioso e, como tal, precisa ser valorizada. Salvação é algo que precisamos tomar posse. Irmão, tomar
posse. Primeira epístola de Paulo a Timóteo 6,12 diz assim: milita a boa milícia de fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Olha, toma posse, agarra com força, luta por ela. Cristo já conquistou na cruz, sim, mas esse lutar por ela é você lutar para permanecer de pé, porque Cristo disse o quê? Sede fiel até o meio da querer a coroa da vida. Não, sede fiel até o fim, ok? E esse lutar é defender a sua fé. Pode falar para Deus. Você está lembrando daquele versículo que Jesus fala assim, né? Ele compara a salvação como uma pérola preciosa que alguém acha que não tem nada. Dá-lhe 1 Timóteo 6,12, pode falar. Ele vai lá e compra o cara ele vende tudo que ele tem para adquirir aquela propriedade, né? Porque ele viu que ali tinha algo muito valorizado, né? A salvação. Amém. É verdade. Ele vendeu tudo e comprou aquela propriedade para ter aquela herança, né? Amém? Vamos lá. Mais um pontinho aqui importante, irmão. A salvação está acima das nossas aflições. Das nossas aflições. Tem gente que diz, irmão, eu não estou aguentando mais, e desiste. Mas a salvação em valor está acima das nossas aflições. E temos que olhar dessa maneira. Paulo escreveu aos Romanos 8:18, dizendo assim sobre a salvação: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:16-18 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior contudo se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Estamos agora no terceiro tópico. Para findar isso? Terceiro tópico: a salvação prometida no Éden. Primeiro subtópico: o pecado humano. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a expressar e a vivenciar a maldade. Enquanto vivia o período da inocência, o primeiro casal relacionava-se plenamente entre si e com Deus. Mas a partir do advento do pecado, ou a chegada do pecado, o casal passaria a enfrentar conflitos entre si e com o Criador, passando a encobrir a maldade no seu coração. A obra de Cristo, porém, realizada no Calvário, não nos permite viver hipocritamente, mas a verdade e sinceridade, em verdade e em sinceridade, em Jesus, a maldade do coração é substituída pela capacidade de amar, realizar boas obras, pela fé, manifestar a bondade de Deus e cuidar do próximo. Esses atos são consequências da salvação. Glória a Deus. É aquilo que eu disse, preciso ver como tal. Vamos lá. Primeiro ponto a ser destacado aqui, rapidinho, é sobre o relacionamento, irmão. Olhe para cá. Eu disse em aulas passadas e quero que vocês entendam: a terra não foi feita para viver separado do céu. A criatura não foi feita para viver separado do Criador. E o que é que separa a criatura do Criador? O pecado. Quando você coloca o pecado no meio, então ele danifica o relacionamento, não só teu ou meu para com Deus, mas de você para com seu esposo, de você para com a sua esposa. Danifica esse relacionamento. O pecado. Vocês viram aí que após o pecado, o que aconteceu? Primeira coisa, qual foi o que aconteceu? O homem e a mulher já começou a jogar os seus problemas para cima do outro, não assumir os seus problemas, ok? Esse é o primeiro, afetando. Um homem foi dado ao homem o dever de cuidar
cuidar da mulher. Agora cada um está no seu quadrado. Ele disse: a mulher que tu me desse, ó, já não foi a gente, não foi nós que erramos, ó, foi ela, a mulher que o Senhor me deu, ok? Então o pecado já causa isso. Então a terra não foi feita para viver separada do céu. A criatura não foi feita para viver separada do Criador, mas para ficar ligado. Porque toda vez que se desliga, ele faz o mal não só para a vida dele, mas para a vida do próximo. Então não se desligue de Deus, do Criador. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o segundo. A transferência da culpa. Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram resposta que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram suas culpas para terceiro. Nesse contexto, Deus havia providenciado uma solução que foi ao encontro do drama do casal: o cobrir a sua nudez com a pele de um animal. Mais importante agora, naquele instante, o Criador transferiu a culpa para a culpa pelo pecado dos nossos primeiros pais, para um animal inocente cujo ato simbolizava o sacrifício perfeito de Cristo para salvar a raça humana, cobrindo a nudez do pecado do homem. Glória a Deus. Bom, aqui eu quero só destacar a transferência aqui de pecado, sobre a transferência, ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo tirou a nossa culpa. Essas são as coisas que foram a transferência de culpa. Cristo tirou a nossa culpa. Hebreus 9:28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que espera a salvação. Ele não vem para todo mundo, é para aquele que espera a salvação, ok? Cristo também pagou a nossa penalidade, a nossa dívida. Colossenses 2:14, eu não vou ler, a última para findar aqui, a última palavra que Cristo disse antes de morrer. Quem lembra qual foi a última palavra? Está na Bíblia. Qual foi a última palavra? Consumado a obra que me deste a fazer. A última palavra que ele usou foi: está consumado. Palavra, está consumado. Ou seja, você não deve mais nada. Eu paguei. Ele não disse mais nada depois dessa palavra. Então morreu. Entregou seu espírito, morreu. Amém? Então foi consumado. Ele transferiu a nossa culpa para ele. Agora o terceiro e último: Satanás esmagado e o pecado vencido. Deus anunciou no Éden o que se denomina do proto-evangelho. Isto é, a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definitivo de Deus para a salvação do ser humano. O Altíssimo, mais importante dessa passagem é: o Altíssimo jamais abandonaria o ser humano e a própria sorte, embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o seu calcanhar. Mas por intermédio da salvação otorgada na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente, provendo a solução definitiva para o estado caído do ser humano. A peçonha do pecado que Satanás tentou passar à humanidade foi aniquilado pela morte redentora de Cristo. O Criador prometeu salvação e deseja que todo ser humano seja salvo, apesar da condição de rebelado, de pecador e de inimigo de Deus. Glória a Deus, Ele deseja salvar todos nós. Glória a Deus. Irmão, eu vou concluir essa lição e quero dizer uma coisa rapidinho aqui.
Só para vocês entenderem, eu vou concluir e vou explicar rapidinho aqui. Pastor, me dá 5 minutos? Amém? Vou concluir. Embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor. Primeiro, proferindo a promessa de redenção, Gênesis 3,15. Segundo, sacrificando o animal para vestir Adão e Eva. Eu pedi 5 minutos da pastora só para mostrar para vocês. Bom, eu já disse em aulas passadas, bem no começo, né? Eu quero só repetir uma coisa aqui, ok? Mostrar que tudo já estava na presciência de Deus. Não era desejo de Deus, mas Deus sabia que isso ia acontecer. Então Deus, desde o começo, desde Adão, Deus já tinha algum plano para nos salvar. E onde a gente vê isso? No significado de Adão, dos nomes de Adão até Noé. Quem lembra que eu disse aqui em aulas passadas sobre isso? Eu queria só trazer isso para vocês, para findar aqui, tá? A lição. Olha, presta atenção. Do hebraico para o português. Presta atenção. Adão, do hebraico, significa, para trazer para o português, homem de humanidade. Quem é o filho de Adão? Não falando Sete, Caim, nem Abel. Qual foi o próximo? Para ter linhagem. Foi 7, para ter linhagem foi 7. Então, Adão significa homem de humanidade. 7 significa apontado ou apontando. Enos, que é o terceiro, significa fraco, miserável, mortal. Cainã, que é o quarto, significa aflição. Malaléu, que é o quinto, significa santo. Jared, que é o sexto, significa descerá. Enoque, que é o sétimo, significa ensinando. Metusalém significa sua morte trará. Lameque significa aflito ou sem esperança. E Noé, que é o 10º, significa conforto ou descanso. Se você juntar os significados dos 10 primeiros, de Adão a Noé, se você juntar só o significado do nome, já demonstra o amor de Deus e a presciência de Deus nesse caso. Vou juntar o nome para ver o que diz. Diz assim, juntando os nomes: ao homem está ordenado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá ensinando que sua morte trará esperança, que sua morte trará ao sem esperança o descanso. Foi justamente isso que aconteceu no Novo Testamento. O homem não tinha esperança, e Jesus, que é o santo, desceu ensinando que a sua morte trará descanso à humanidade. Então o Evangelho de Deus já estava no significado dos 10 primeiros homens, da genealogia de Adão a Noé. Olha aí a operação de Deus, amém? E que Deus abençoe a vida dos irmãos. A nossa próxima lição vai tratar de quê? A salvação na Páscoa judaica, para a gente trabalhar essa questão semana que vem, ok? Eu vou apontar um aqui para nos ajudar nesta aula. Pode ser a pastora Noélia, a pastora Landa, e pode ser outra aqui também, tá bom? Vamos pensar nisso aí, amém? Desde eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e passo para a pastora dar o termo. E aqui vocês sabem a oferta aí para a gente comprar mais revista. Vou gastar minha carteira. Salve aqui na paz do Senhor, amém? Amém. Deus abençoe a vida do nosso irmão, abençoe o Rinaldo. Então foi muito boa a aula, está iniciando. É bom quando a gente começa, é igual quando na segunda-feira que a gente consegue vir para a igreja na segunda, né? Muito bom, amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Deus e Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor. Meu Deus, nós queremos te agradecer, Jesus. Obrigada, meu Deus, por essa aula que o Senhor nos concedeu. Senhor Jesus, nos prepara para que hoje à noite estejamos aqui participando da tua ceia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, nos ensina
cada dia santificar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, leve cada um em paz para os nossos lares e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? o Senhor é nosso pastor. Nada